Meu filho saiu para resolver algumas coisas na rua e deixou o celular carregando sobre a mesa. Minutos depois, o aparelho começou a vibrar insistentemente. Fui olhar, achando que fosse um amigo ou algum aplicativo, mas não era. Na tela, aparecia o número do meu marido, o homem que enterrei há 3 anos. Meu coração disparou como se quisesse sair pela boca. Tremendo dos pés à cabeça, abri a mensagem. Cada palavra que li parecia uma facada direta no meu peito. A mensagem dizia: Carlos, precisa me ligar urgente. Sua mãe não pode saber de nada ainda. Fiquei ali, parada na cozinha, segurando o celular do meu filho com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o aparelho. José havia morrido há 3 anos de infarto. Eu estava ao lado dele no hospital quando seu coração parou de bater. Vi com meus próprios olhos o médico declarando o óbito. Chorei no velório, joguei terra sobre o caixão, passei noites inteiras sem dormir, pensando em como ia viver sem ele. E agora, esse número que eu conhecia de cor, que estava gravado na minha memória como uma cicatriz, aparecia na tela do celular do Carlos. Minha cabeça começou a doer de uma forma que nunca senti antes. Era como se alguém estivesse martelando por dentro do meu crânio. Voltei a ler a mensagem várias vezes. Sua mãe não pode saber de nada ainda. De que nada? De que meu marido, que eu chorei durante meses, estava vivo? De que tudo que vivi nos últimos 3 anos foi mentira? Mas, antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Ouvi a chave na porta. Carlos estava voltando. Rapidamente, coloquei o celular de volta na mesa, exatamente como estava antes. Meu filho entrou na cozinha e me encontrou lavando louça, mas eu nem lembro de ter ido até a pia. Mãe, a senhora está bem? Está meio pálida. Olhei para Carlos, meu filho de 32 anos, o homem que me ajudou a organizar o funeral do próprio pai, que me consolou nas madrugadas quando eu não conseguia dormir, que me disse que precisávamos ser fortes um pelo outro. Será que ele sabia de alguma coisa? Estou bem, filho. Só um pouco cansada. Ele pegou o celular da mesa e rapidamente olhou as notificações. Vi uma sombra passar pelo rosto dele, uma expressão que eu não conseguia decifrar. Era culpa? Era medo? Ele guardou o aparelho no bolso muito rapidamente. Vou tomar um banho, mãe. Depois conversamos. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Depois conversamos. Carlos nunca falava assim comigo. Nós sempre conversávamos sobre tudo. Não havia assunto proibido entre nós. Desde que José morreu, nos tornamos ainda mais próximos. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Passei o resto da tarde tentando agir normal, mas cada movimento do Carlos me deixava mais desconfiada. Na hora do jantar, ele mal tocou na comida. Ficava olhando o celular a todo momento, como se esperasse algo importante. Carlos, aconteceu alguma coisa hoje? Não, mãe. Por que a senhora pergunta? Você está diferente. Desde que chegou em casa. Ele levantou da mesa sem terminar de comer. Acho que estou incubando uma gripe. Vou dormir cedo hoje. Mentira. Eu conhecia meu filho como ninguém neste mundo. Ele estava mentindo para mim, e isso me doía mais do que qualquer coisa. José sempre foi um mentiroso habilidoso, mas Carlos não. Carlos sempre foi transparente comigo. Ver ele agindo dessa forma me fez sentir como se o chão estivesse se abrindo debaixo dos meus pés. Naquela noite, não consegui pregar o olho. Fiquei deitada na cama ouvindo os ruídos da casa. Por volta das 2 horas da madrugada, ouvi Carlos falando baixinho no quarto dele. Levantei devagar e me aproximei da porta. Ele estava no telefone. Eu sei que é arriscado, mas ela está começando a desconfiar de alguma coisa. Não, ela não viu a mensagem. Tenho certeza. Você precisa ter mais cuidado. Meu mundo desabou naquele momento. Meu próprio filho estava conspiração contra mim. Voltei para o quarto pisando na ponta dos pés, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza apenas. Era uma mistura de raiva, decepção e medo de descobrir uma verdade que talvez fosse pior do que qualquer pesadelo. Na manhã seguinte, Carlos saiu cedo, alegando que tinha uma reunião de trabalho. Mas eu sabia que era mentira. Meu filho trabalhava em casa há 2 anos, desde que a empresa dele adotou o trabalho remoto. Nunca tinha reuniões presenciais às 7 horas da manhã. Fiquei sozinha em casa, andando de um cômodo para o outro.
tentando entender o que estava acontecendo. Peguei uma foto nossa, dos três juntos, tirada poucos meses antes de José morrer. Olhei para o rosto do meu marido na fotografia. Será que ele estava planejando tudo desde então? Será que quando sorriu para a câmera, já sabia que ia me enganar de forma tão cruel? O telefone de casa tocou por volta das 10 horas. Era um número que eu não conhecia. Alô? Senhora Maria, aqui é do Laboratório São Lucas. Temos um resultado de exame para o senhor José Aparecida de Souza. Meu sangue gelou. Deve haver um engano. José morreu há 3 anos. Ah, desculpa, senhora. Deve ter sido um erro no sistema. Vou verificar aqui. A ligação foi encerrada, mas aquilo foi mais uma confirmação de que alguma coisa muito estranha estava acontecendo. Laboratórios não ligam para pessoas mortas por acaso. Alguém estava usando o nome do José, o documento do José, vivendo como se fosse o José. Sentei na poltrona da sala, aquela mesma poltrona onde José costumava assistir televisão todas as noites, e comecei a repassar os últimos 3 anos da minha vida. Todas as vezes que chorei sozinha, todas as vezes que falei com ele no cemitério, todas as decisões difíceis que tomei pensando que estava viúva. Tudo foi mentira. Quando Carlos chegou em casa no final da tarde, eu estava esperando ele com uma xícara de café na mão, tentando parecer normal. Mas por dentro, era como se tivesse fogo queimando tudo. Como foi sua reunião, filho? Foi boa, mãe. Projeto novo, muita coisa para resolver. Mais uma mentira. Ele nem sequer havia parado para pensar em algum detalhe convincente. Carlos chegou em casa com a mesma roupa que saiu, sem pasta, sem papéis, sem nada que indicasse que teve alguma reunião de trabalho. Naquela noite, fingi que estava assistindo televisão, mas na verdade estava observando cada movimento dele. Carlos ficou mexendo no celular até mais tarde do que o normal. A cada mensagem que chegava, ele olhava rapidamente para mim, como se estivesse verificando se eu estava prestando atenção. Por volta das 11 horas, ele se levantou e disse que ia dormir. Esperei meia hora e fui até a cozinha beber água. No caminho, passei pela porta do quarto dele e ouvi novamente uma conversa baixa. Desta vez, consegui entender algumas palavras. Não aguento mais mentir para ela. Eu sei, mas e se ela descobrir tudo? Era impossível negar. Meu filho estava envolvido em alguma coisa relacionada ao José, e essa coisa era grande o suficiente para deixá-lo visivelmente nervoso. A pergunta que não queria calar na minha mente era: há quanto tempo isso estava acontecendo? Nos próximos dias, comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Carlos estava definitivamente diferente. Saía de casa com mais frequência, sempre com desculpas vagas como vou no banco ou preciso comprar uma coisa. Quando voltava, vinha com as mãos vazias e uma expressão preocupada no rosto. Na quinta-feira de manhã, ele saiu dizendo que ia pagar umas contas. Aproveitei que ele esqueceu a carteira na mesa da cozinha e fui olhar. Dentro dela, encontrei um cartão de banco que eu nunca havia visto antes. Era de uma agência diferente da nossa conta conjunta. O nome no cartão era Carlos Aparecida de Souza, mas o número da conta tinha uma sequência que me chamou a atenção. Liguei para a minha conta no banco para verificar o saldo e aproveitar para perguntar se havia alguma movimentação estranha. A atendente foi muito prestativa. Senhora Maria, sua conta está normal, mas vejo aqui que existe uma conta conjunta antiga, do senhor José, que teve algumas movimentações recentes. Meu coração quase parou. Como assim, movimentações recentes? José morreu há 3 anos. Deixe-me verificar melhor, senhora. Sim, tem movimentações pequenas, transferências para uma conta que parece ser do seu filho Carlos. Desliguei o telefone com a sensação de que ia desmaiar. José estava morto, eu tinha certeza disso. Mas alguém estava movimentando a conta dele, transferindo dinheiro para Carlos. As peças começavam a se encaixar de uma forma que eu não queria aceitar. Naquela tarde, quando Carlos voltou, decidi confrontá-lo indiretamente. Filho, você anda meio apertado financeiramente? Se precisar de alguma coisa, pode me falar. Não, mãe, está tudo bem. Por que a senhora pergunta? Você anda saindo muito, indo no banco? Ah, é só umas coisas que estou resolvendo. Nada demais. A forma como ele desviou o olhar me confirmou que estava mentindo. Carlos nunca foi bom em mentir. E agora eu conseguia perceber todos os sinais. A voz um pouco mais aguda, o jeito de mexer na gola da camisa, o olhar fugidio.
Naquela noite, esperei ele dormir e fui até o escritório onde José costumava guardar seus papéis. Há 3 anos que eu não entrava naquele cômodo direito. Depois que ele morreu, tranquei a porta e só abria para limpar uma vez por mês. Era doloroso demais ficar ali. Comecei a procurar entre os documentos antigos, tentando encontrar alguma coisa que fizesse sentido. No fundo de uma gaveta, embaixo de uma pilha de recibos velhos, encontrei uma pasta que eu nunca havia visto antes. Dentro dela, havia papéis de uma conta corrente que José abriu sozinho, sem me contar. O que me deixou em choque foram as datas. A última movimentação dessa conta era de apenas 2 semanas atrás. Uma transferência de R$ 500 para a conta de Carlos. A assinatura nos documentos era claramente do José, aquela letra torta que eu conhecia tão bem. Sentei na cadeira dele, segurando aqueles papéis com as mãos tremendo. Não era possível. Eu vi José morrer. Estava lá no hospital quando ele teve o infarto. Vi o corpo dele no caixão. Como ele poderia estar assinando documentos 2 semanas atrás? O telefone do escritório tocou e quase caí da cadeira. Eram 2 horas da madrugada. Quem ligaria naquele horário? Atendi com voz trêmula. Alô? Silêncio do outro lado. Depois, uma respiração pesada. José? José, é você? A ligação foi encerrada. Fiquei ali parada, com o telefone na mão, sentindo meu mundo desmoronar pela 2ª vez. Alguém estava brincando comigo, me torturando de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Voltei para o quarto, mas não consegui dormir nem 1 minuto. Fiquei pensando em todas as possibilidades. Talvez alguém tivesse roubado os documentos de José e estivesse usando sua identidade. Talvez fosse algum golpe elaborado. Mas então, por que Carlos estava envolvido? Na manhã seguinte, Carlos saiu novamente cedo. Aproveitei para ligar para o cartório onde foi registrado o óbito de José. A funcionária foi muito atenciosa. Senhora Maria, o registro está tudo normal aqui. Óbito registrado no dia 23 de março de 2021. Não houve nenhuma alteração ou questionamento posterior. E se uma pessoa quisesse cancelar um registro de óbito? É possível? Só em casos muito específicos, senhora. Quando há erro médico ou quando a pessoa não morreu de fato. Mas isso é extremamente raro e exige processo judicial. Mais confusa do que antes, desliguei o telefone e decidi fazer uma coisa que não fazia há 3 anos. Ir até o cemitério visitar o túmulo de José. Peguei 2 ônibus até chegar lá. O túmulo estava impecável, como sempre. Flores frescas, que eu mesma havia colocado na semana anterior. A lápide com o nome dele, a data de nascimento e a data da morte. Tudo exatamente como deveria estar. Mas olhando mais atentamente, percebi uma coisa estranha. O cadeado do jazigo estava diferente. Era um modelo mais novo, brilhante, enquanto eu lembrava de um cadeado enferrujado. Chamei o coveiro que estava trabalhando por perto. Seu Antônio, esse túmulo foi mexido recentemente? Ah, a senhora é a viúva do seu José? Sim, sim. Seu filho esteve aqui semana passada. Disse que ia trocar o cadeado porque o outro estava estragado. Carlos esteve no cemitério sem me contar. Por que ele faria isso? E por que mudaria o cadeado? O senhor viu se ele abriu o túmulo? Não, senhora. Ele só trocou o cadeado mesmo. Mas falou que ia voltar em breve para fazer uma manutenção geral. Voltei para casa ainda mais angustiada. Todas as peças apontavam para uma verdade que eu não conseguia aceitar. Carlos estava escondendo alguma coisa relacionada ao pai, e essa coisa envolvia dinheiro, documentos falsos e visitas secretas ao cemitério. Quando Carlos chegou em casa naquela tarde, estava visivelmente nervoso. O celular dele não parava de tocar, e ele atendia sempre longe de mim, sussurrando no corredor ou no banheiro. Carlos, precisamos conversar. Ele ficou pálido na hora. Conversar sobre o quê, mãe? Sobre essas saídas constantes, sobre essas ligações misteriosas, sobre o motivo de você estar agindo de forma estranha comigo. A senhora está imaginando coisas. Eu estou normal. Normal? Carlos, você mentiu sobre ter reunião de trabalho. Você está recebendo dinheiro de uma conta que deveria estar fechada há 3 anos. Você foi ao cemitério sem me contar. O rosto dele ficou branco como papel. Era a confirmação de que eu estava no caminho certo. Mãe, a senhora está me seguindo? Não preciso te seguir, filho. As mentiras estão ficando tão óbvias que qualquer pessoa perceberia. Carlos se sentou no sofá e colocou a cabeça entre as mãos. É complicado, mãe. Muito complicado. Então me explica. Sempre conversamos sobre tudo.
Por que agora seria diferente? Ele levantou e começou a andar de um lado para outro da sala. Porque dessa vez não é só sobre mim. Tem outras pessoas envolvidas. Que outras pessoas, Carlos? Nesse momento, o celular dele tocou novamente. Ele olhou para a tela e ficou ainda mais nervoso. Preciso atender isso, mãe. É importante. Carlos, não ouse sair desta sala. Não ouse atender esse telefone. Você vai me contar o que está acontecendo agora, ou eu vou descobrir por mim mesma. Ele parou de andar e me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era medo, mas também havia algo mais. Havia culpa. A senhora tem certeza de que quer saber a verdade, mãe? Porque depois que eu contar, não vai ter volta. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Carlos ficou parado ali na sala, segurando o celular que não parava de tocar, com aquela expressão de quem carregava o peso do mundo nas costas. Eu nunca havia visto meu filho assim. Era como se ele tivesse envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Fala logo, Carlos. Seja lá o que for, não pode ser pior do que ficar imaginando. Ele desligou o telefone e se sentou no sofá, olhando para o chão. Mãe, o que eu vou falar vai mudar tudo entre nós. A senhora vai me odiar. Filho, eu sou sua mãe. Pode ter feito qualquer besteira, mas eu não vou te odiar. Carlos respirou fundo e levantou o rosto para me olhar. Papai não morreu, mãe. Ele está vivo. As palavras saíram da boca dele como se fossem balas. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Fiquei sem ar por alguns segundos. O que você disse? Papai fingiu que morreu. Ele está vivo e eu tenho contato com ele há 2 anos. O mundo parou. Literalmente parou. Ouvi um zumbido no ouvido, minha visão ficou embaçada e por um momento pensei que ia desmaiar. Segurei no braço da poltrona para não cair. Isso não é possível, Carlos. Eu vi seu pai morrer, estava ao lado dele no hospital. Ele não morreu no hospital, mãe. Foi tudo encenado. Encenado? Como assim encenado? Eu vi o corpo dele no velório. Carlos colocou as mãos no rosto, como se não aguentasse mais carregar aquele segredo. Não era o corpo dele, mãe. Papai tinha um irmão gêmeo que a senhora nunca soube que existia. Irmão que morreu de fato naquele dia em outra cidade. Eles trocaram os corpos. Minha mente não conseguia processar aquela informação. José tinha um irmão gêmeo? Em 25 anos de casamento, ele nunca mencionou ter um irmão, muito menos um gêmeo. Isso é loucura, Carlos. Por que seu pai faria uma coisa dessas? Por causa das dívidas, mãe. Papai devia muito dinheiro para gente perigosa. Ele disse que era a única forma de proteger a gente. Que dívidas? Que gente perigosa! Carlos levantou e começou a andar pela sala novamente. Papai estava envolvido com jogo, mãe. Apostas. Ele perdeu muito dinheiro. Mais dinheiro do que a gente tinha. Os caras estavam ameaçando a família toda. Senti uma raiva crescendo dentro de mim como nunca havia sentido antes. Não era só raiva do José por ter me enganado dessa forma tão cruel. Era raiva de Carlos por ter escondido isso de mim durante 2 anos. E você achou certo me deixar sofrendo, pensando que havia perdido meu marido? Você me viu chorando noites inteiras, Carlos. Me viu conversando com o túmulo dele no cemitério. Eu não queria, mãe. Mas papai disse que era temporário, que quando tudo se resolvesse, ele voltaria e explicaria tudo. Temporário? 3 anos, Carlos. 3 anos da minha vida jogados fora. 2 anos, mãe. Eu só descobri que ele estava vivo há 2 anos. E não achou que eu merecia saber? Carlos sentou novamente e começou a chorar. Era a primeira vez que eu via meu filho adulto chorando desde que ele era criança. Eu queria contar, mãe. Toda noite eu ia dormir pensando em como falar para a senhora. Mas papai disse que se eu contasse, eles podiam descobrir onde ele estava e vir atrás da gente. Onde ele está, Carlos? Em Curitiba. Ele está morando lá com uma mulher. A raiva que eu sentia se transformou em algo muito pior. Era uma mistura de dor, humilhação e revolta que me fez tremer dos pés à cabeça. Uma mulher? Seu pai está vivendo com outra mulher enquanto eu passei 3 anos de luto? Mãe, eu não concordo com isso. Nunca concordei. Mas ele disse que era parte do disfarce. Disfarce? Carlos, seu pai me traiu da pior forma possível. Me fez acreditar que ele tinha morrido para poder viver com outra pessoa. Levantei da poltrona e comecei a andar pela sala. Precisava me mexer, fazer alguma coisa, porque senão ia explodir.
Como vocês conseguiram trocar os corpos? Isso não é coisa que se faz assim, de qualquer jeito. O tio João, o irmão gêmeo do papai, morava em Brasília. Quando ele morreu de infarto, papai estava lá visitando. Ele conseguiu trocar os documentos no hospital. Disse que era José que havia morrido. Como eles eram idênticos, ninguém desconfiou. E o médico aqui? O Dr. Rodrigues, que declarou a morte do seu pai? Carlos hesitou antes de responder. Ele estava envolvido, mãe. Papai pagou para ele falsificar o atestado de óbito. Senti que ia vomitar. Tudo, absolutamente tudo, havia sido mentira. O médico em quem eu confiava, que cuidava da nossa família há anos, também estava envolvido naquela farsa. Quanto dinheiro seu pai devia, Carlos? Muito, mãe. Mais de 50 mil reais. E de onde ele está tirando dinheiro para viver em Curitiba? Para bancar essa nova vida? Carlos ficou em silêncio por um longo tempo. Fala, Carlos. Da nossa conta, mãe. Ele tem acesso à conta conjunta. Pequenas quantias para não chamar atenção. Há 3 anos ele está roubando da nossa conta? E você sabia disso? Eu tentei convencer ele a parar, mãe. Mas ele disse que era dinheiro dele também, que tinha direito. Naquele momento entendi que não conhecia nem meu marido, nem meu filho. O homem com quem vivi 25 anos era capaz de uma crueldade que eu nem imaginava existir. E o filho que criei estava há 2 anos sendo cúmplice dessa crueldade. E o dinheiro que você anda recebendo também vem dele? Carlos confirmou com a cabeça, sem coragem de falar. Ele manda 500 reais por mês para mim. Disse que era para cuidar da senhora, para garantir que a senhora não passasse necessidade. Para cuidar de mim? Carlos, você acha que eu sou uma idiota? Esse dinheiro é para comprar seu silêncio. Não é isso, mãe? É sim. Seu pai está te pagando para mentir para mim, para me manter enganada enquanto ele vive feliz da vida com outra mulher. O telefone de Carlos tocou novamente. Ele olhou para a tela e ficou mais nervoso ainda. É ele, não é? Carlos confirmou com a cabeça. Atende. Coloca no viva voz. Quero escutar a voz desse morto. Mãe, não é uma boa ideia. Atende, Carlos. Agora. Com as mãos tremendo, Carlos atendeu o telefone e colocou no viva voz. Alô, papai? A voz que saiu do telefone me fez gelar. Era a voz de José. A mesma voz que eu ouvia todos os dias durante 25 anos. A voz que me disse, eu te amo, na manhã da sua falsa morte. Carlos, por que demorou tanto para atender? Aconteceu alguma coisa? Olhei para meu filho, desafiando ele a mentir novamente para o pai. Aconteceu sim, José. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Maria? É você, Maria? Sou eu sim, seu canalha. Sou eu, a viúva que você deixou para trás. Maria, eu posso explicar? Explicar? Você quer explicar como fingiu sua própria morte para poder viver com outra mulher? Não é assim, Maria. Eu fiz isso para proteger vocês. Proteger? José, você me torturou durante 3 anos, me fez acreditar que tinha perdido o amor da minha vida. Eu ainda te amo, Maria. Sempre amei. Mentira! Se me amasse, não teria feito isso comigo. Carlos estava parado no meio da sala, assistindo ao confronto entre os pais como se fosse uma partida de tênis. Maria, você não entende. Eles iam matar vocês se eu não sumisse. Então, por que não conversou comigo? Por que não me contou a verdade? Nós poderíamos ter enfrentado isso juntos, porque você nunca iria concordar. E eles estavam vigiando a casa. E a mulher, José? Essa mulher que está vivendo com você faz parte da proteção também? Novamente, silêncio do outro lado da linha. Responde, José. A Cleusa me ajudou quando eu cheguei em Curitiba. Ela sabia da situação. Cleusa? José, você está vivendo como marido e mulher com essa tal de Cleusa. Maria, as coisas não são como você está pensando. Não me trata como idiota. Vocês moram juntos? Dormem na mesma cama? O silêncio dele foi a resposta que eu precisava ouvir. Desliguei o telefone com tanta força que quase quebrei o aparelho. José não teve coragem de responder minha pergunta, e esse silêncio me disse tudo o que eu precisava saber. Meu marido, o homem que jurou me amar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, estava vivendo como casado com outra mulher enquanto eu chorava sua morte. Carlos ficou parado ali, sem saber o que fazer. Eu estava com tanta raiva que sentia o sangue batendo nas têmporas. Era uma mistura de humilhação, traição e revolta que nunca havia experimentado antes. Carlos, eu quero saber tudo. Tudo mesmo.
Como é a vida do seu pai em Curitiba? Como ele conheceu essa mulher? Onde eles moram? O que ele anda fazendo com o dinheiro que rouba de mim? Mãe, talvez seja melhor a senhora não saber de tudo. Carlos, eu passei 3 anos da minha vida enlutada por um homem que estava vivo e feliz com outra pessoa. Agora eu quero saber cada detalhe dessa palhaçada. Meu filho se sentou na poltrona e começou a me contar uma história que foi como receber facadas, uma atrás da outra. José estava mesmo morando em Curitiba, em um apartamento pequeno no centro da cidade. A tal Cleusa era uma mulher de 45 anos, viúva, que tinha um pequeno comércio de roupas. Eles se conheceram quando José chegou na cidade, completamente perdido e sem dinheiro. Ela não sabia que papai era casado no início. Ele disse para ela que era viúvo. Viúvo? Então até para a amante ele mentiu? Quando ela descobriu a verdade, eles já estavam envolvidos. Envolvidos como, Carlos? Fala direito! Eles estavam namorando, mãe. E ela decidiu ficar com ele mesmo sabendo da situação. Senti vontade de quebrar tudo que estava à minha volta. José havia encontrado uma mulher disposta a aceitar toda aquela loucura, enquanto eu estava aqui sofrendo sozinha. E como eles vivem? De que dinheiro? Papai ajuda ela no comércio, mas a maior parte do dinheiro vem da nossa conta mesmo. Quanto ele tem roubado? Carlos hesitou, mas eu continuei olhando firme para ele até que falasse. Cerca de R$ 800 por mês, mãe. Às vezes mais. R$ 800 por mês durante 3 anos. Quase R$ 30 mil que José estava usando para bancar a vida com a amante, enquanto eu aqui economizava em tudo. Cortava gastos, passava necessidade às vezes. E o dinheiro do seguro de vida? Os R$ 15 mil que recebi? Carlos ficou vermelho. Que foi, Carlos? Fala! O dinheiro do seguro não era real, mãe. Papai falsificou os documentos. Como assim falsificou? Ele nunca teve seguro de vida. O dinheiro veio da conta poupança que vocês tinham juntos, que ele esvaziou antes de morrer. Naquela hora, precisei me sentar porque minhas pernas não me sustentavam mais. José havia roubado nosso dinheiro da poupança e me dado de volta como se fosse seguro de vida. Eu havia usado aquele dinheiro para pagar o funeral de um homem que estava vivo e rindo da minha cara. O funeral, Carlos? Como foi possível organizar um funeral sem corpo? Tinha corpo, mãe. Era o corpo do tio João mesmo. Mas no caixão fechado ninguém podia ver. E o Dr. Rodrigues sabia disso? Sabia. Papai pagou R$ 5 mil para ele falsificar todos os documentos. Comecei a somar os números na cabeça. 5 mil para o médico, 15 mil da poupança que ele me deu como seguro, mais os 800 por mês durante 3 anos. José havia roubado quase 50 mil da nossa família para bancar essa farsa. Ele disse por que não voltou ainda? Por que continua fingindo que está morto? Carlos olhou para mim com uma expressão estranha. Porque ele não quer mais voltar, mãe. Ele gosta da vida nova que construiu em Curitiba. Aquelas palavras me atingiram como um raio. José não estava escondido esperando o momento certo de voltar. Ele simplesmente não queria mais voltar. Havia construído uma nova vida e estava feliz, longe de mim. Ele falou isso para você? Não diretamente, mas nas conversas dá para perceber que ele não tem planos de voltar tão cedo. E as dívidas? Aquela história toda de gente perigosa? Ele quitou as dívidas no primeiro ano, mãe, com o dinheiro que pegou da poupança. Então nem as dívidas eram mais desculpa. José estava livre, quitado, e mesmo assim escolheu continuar morto para mim e vivo para a Cleusa. Carlos, por que você continuou mentindo para mim depois que descobriu que ele não tinha mais dívidas? Porque papai disse que agora seria ainda pior contar a verdade. Que a senhora ia ficar muito magoada. Magoada? Carlos, ele achou que eu ficaria menos magoada pensando que ele tinha morrido? Meu filho não tinha resposta para aquilo, porque não havia resposta lógica. José havia criado uma situação tão absurda que nem ele mesmo sabia mais como sair dela. Quero ver fotos, Carlos. Fotos de quê, mãe? Da vida nova do seu pai. Quero ver como ele está, como é a tal Cleusa, a casa onde eles moram. Mãe, isso vai só piorar as coisas. Carlos, quero ver as fotos agora. Relutante, Carlos pegou o celular e me mostrou algumas fotos que José mandava para ele. A primeira foto me fez chorar de raiva. José estava sorrindo ao lado de uma mulher loira, mais nova, em um restaurante bonito. Ele estava usando uma camisa que eu nunca havia visto, óculos novos, e tinha um ar de felicidade no rosto que eu não via há anos.
Na segunda foto, eles estavam na praia. José estava bronzeado, com cara de quem estava de férias permanentes. A Cleusa usava um vestido vermelho e sorria para a câmera como se fosse a mulher mais feliz do mundo. Quando essas fotos foram tiradas? A primeira foi mês passado, no aniversário dela. A segunda foi no carnaval. José estava comemorando o aniversário de outra mulher, viajando com ela, vivendo uma vida completamente normal, enquanto eu aqui visitava o túmulo vazio dele toda semana. Eles viajam muito. De vez em quando, papai disse que agora que não tem mais dívidas, quer aproveitar a vida. Com o meu dinheiro. É, mãe, com o dinheiro que ele pega da conta. Olhei outras fotos. José em um churrasco com os amigos da Cleusa. José ajudando ela na loja. José deitado no sofá da casa nova, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido. Carlos, seu pai pergunta sobre mim? Pergunta, mãe. Ele sempre quer saber como a senhora está. E o que você fala? Que a senhora está bem, se recuperando aos poucos. Se recuperando? Carlos, eu não estava doente. Eu estava enlutada por um homem que estava vivo. A última foto que Carlos me mostrou foi a que mais me doeu. José e Cleusa estavam em uma festa. Ele de terno social, ela de vestido longo, e os dois usavam alianças douradas nas mãos. Eles são casados, Carlos? Não oficialmente, mãe. Mas eles fizeram uma festa para os amigos dela, como se fosse casamento. Ele deu aliança para ela? Deu. Aliança igual a que ele usava com a senhora. Naquele momento, senti que meu coração ia parar de vez. José havia dado para outra mulher uma aliança igual à nossa. Havia feito uma festa de casamento. Estava vivendo como marido e mulher, enquanto eu aqui guardava a aliança dele em uma gaveta como relíquia sagrada. Quanto tempo eles estão juntos? Desde que ele chegou em Curitiba, mãe. 2 anos e meio. José havia passado mais tempo com a Cleusa do que passou fingindo estar morto. Para ele, nossa vida juntos já era passado há muito tempo. Levantei da poltrona e fui até o quarto. Abri a gaveta onde guardava as coisas dele e peguei a aliança que José usou durante nosso casamento. Era uma aliança simples, de ouro, que compramos juntos quando éramos jovens. Olhei para aquele anel que representava 25 anos da minha vida e senti uma raiva tão grande que comecei a tremer. Voltei para a sala onde Carlos estava me esperando com cara de assombrado. Mãe, a senhora está bem? Não, Carlos, não estou bem. Acabei de descobrir que meu casamento foi uma mentira, que meu marido preferiu fingir que morreu a ter que me aguentar, e que meu filho vem sendo cúmplice dessa traição há 2 anos. Peguei a aliança e joguei com força na parede. O barulho do metal batendo no azulejo ecoou pela casa inteira. Agora eu quero uma coisa só, Carlos. Quero o endereço dele em Curitiba. Carlos ficou uma semana inteira me implorando para não fazer nada impulsivo. Dizia que precisávamos conversar melhor, que as coisas não eram tão simples assim, mas para mim estava muito claro. Eu havia sido traída da pior forma possível por 2 homens que deveriam me proteger. Durante essa semana, não consegui comer direito, não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via as fotos de José sorrindo ao lado da Cleusa. Via ele usando a aliança nova, comemorando o aniversário dela, viajando com o dinheiro que roubou de mim. Na quinta-feira de manhã, Carlos saiu cedo dizendo que ia resolver umas coisas na cidade. 2 horas depois, escutei uma chave girando na fechadura da porta de casa. Pensei que fosse Carlos voltando, mas quando fui ver quem era, quase caí no chão. José estava parado ali na sala, com uma mala pequena na mão, como se tivesse voltado de uma viagem qualquer. Tinha o cabelo mais curto, estava mais bronzeado, usava roupas que eu nunca havia visto. Parecia até mais jovem do que quando morreu. Oi, Maria! A voz dele me fez tremer. Era a mesma voz que ouvi no telefone, mas agora ele estava ali, de carne e osso, na minha frente. Você não pode estar aqui. Maria, eu sei que você está magoada, mas eu precisava vir conversar com você pessoalmente. Magoada? José, você acha que eu estou apenas magoada? Ele colocou a mala no chão e tentou se aproximar de mim. Recuei instintivamente. Maria, eu sei que fiz tudo errado, mas na época não via outra saída. Na época? José, isso foi há 3 anos. Você teve 3 anos inteiros para voltar e me contar a verdade. Eu queria voltar, Maria, mas as coisas foram complicando e você encontrou a Cleusa. O rosto dele ficou vermelho quando mencionei o nome dela. Maria, a Cleusa foi só um apoio naquele momento difícil. Um apoio? José,
Vocês estão morando juntos há 2 anos e meio. Vocês até fizeram festa de casamento. Não foi festa de casamento, Maria. Foi só uma confraternização. Com alianças? Com vocês se comportando como marido e mulher? José sentou no sofá. Aquele mesmo sofá onde passávamos as noites assistindo televisão juntos. Ver ele ali me deu uma sensação estranha, como se o passado e o presente estivessem se misturando de forma dolorosa. Maria, eu vim aqui para te pedir perdão, para te pedir uma chance de recomeçar. Recomeçar? José, você está brincando comigo? Eu terminei com a Cleusa. Acabou. Vim embora de Curitiba para ficar aqui com você. Você terminou com ela porque quis ou porque soube que eu descobri a verdade? José ficou em silêncio, e esse silêncio me disse tudo. Você só voltou porque tem medo de que eu conte para alguém, não é? Tem medo de que eu descubra uma forma de te processar. Não é isso, Maria. Eu sempre soube que um dia teria que voltar. A Cleusa sempre soube que nossa relação era temporária. Temporária? 2 anos e meio é temporário? Naquela hora, Carlos entrou em casa. Obviamente, ele sabia que o pai estava vindo. Os dois haviam combinado tudo pelas costas. Mais uma vez. Mãe, o que a senhora achou da visita do papai? Carlos, você trouxe seu pai aqui? Eu pedi para ele vir, mãe. Acho que vocês precisam conversar. Conversar? Carlos, não há nada para conversar. Seu pai me traiu, me mentiu, me roubou e agora quer que eu haja como se nada tivesse acontecido. José se levantou e tentou colocar a mão no meu ombro. Maria, por favor, vamos tentar resolver isso. Não encosta em mim. Afastei a mão dele com tanta força que quase perdi o equilíbrio. Maria, eu sei que você tem motivos para estar brava, mas pense no Carlos, pense na nossa família. Nossa família? José, você destruiu nossa família quando decidiu fingir que morreu. Eu fiz aquilo para proteger a família. Mentira! Você fez aquilo para fugir das suas responsabilidades e quando viu que podia ter uma vida nova e mais fácil, decidiu ficar por lá mesmo. Carlos se colocou entre nós dois. Mãe, papai está aqui. Ele voltou. Não é isso que a senhora sempre quis? Carlos, eu queria que seu pai voltasse dos mortos, não que voltasse da casa da amante. Mãe, todo mundo erra. A senhora não pode perdoar dessa vez? Olhei para meu filho e senti uma dor no peito que foi pior do que todas as outras. Carlos estava defendendo o pai. Estava pedindo para eu perdoar 3 anos de tortura psicológica como se fosse um erro qualquer. Carlos, seu pai não errou. Ele planejou tudo isso. Pagou o médico, falsificou documentos, roubou nosso dinheiro, viveu com outra mulher e ainda por cima transformou você em cúmplice. Eu não sou cúmplice de nada, mãe. É sim, você mentiu para mim durante 2 anos. Você recebeu dinheiro dele para ficar calado. José se meteu na conversa. Maria, não bota o menino no meio disso. Ele só fez o que eu pedi. O menino? José? Carlos tem 32 anos. Ele é adulto e sabia exatamente o que estava fazendo. Mãe, eu estava tentando proteger a senhora. Me proteger de quê, Carlos? Da verdade? Eu tinha direito de saber que meu marido estava vivo. E se a senhora soubesse? O que ia fazer? Ia criar um escândalo? Ia querer que ele voltasse na força? Claro que eu ia querer que ele voltasse. Ele é meu marido. Mas ele não podia voltar naquele momento, mãe. Por causa das dívidas? Carlos, seu pai quitou as dívidas no 1º ano. Ele ficou mais 2 anos em Curitiba porque quis. José tentou interromper. Maria, as coisas não foram bem assim. Foram sim, José. Você mesmo disse para o Carlos que gostava da vida nova que tinha construído. Nesse momento, percebi uma coisa que me fez sentir um frio na barriga. José e Carlos estavam trabalhando juntos para me convencer a aceitar aquela situação absurda. Eles já haviam conversado sobre isso. Já tinham um plano. Vocês dois combinaram isso tudo antes dele vir para cá? Carlos tentou negar, mas José foi mais honesto. Maria, o Carlos me contou que você descobriu tudo. Nós conversamos sobre a melhor forma de resolver a situação. A melhor forma? E qual seria? Eu volto para casa, nós retomamos nossa vida e deixamos o passado para trás. E a Cleusa? Já acabou. Ela entendeu que eu precisava voltar para minha verdadeira família. Ela entendeu ou você inventou uma mentira para ela também? José hesitou. Eu disse para ela que você havia descoberto e que eu precisava resolver a situação. Você disse que ia voltar temporariamente? Não, eu disse que era definitivo. Mas não é verdade, né, José? Porque se eu não aceitar suas desculpas,
Você volta para ela. Maria, por que você está complicando? Eu estou aqui querendo ficar com você. Porque você só está aqui por conveniência, porque agora que eu sei da verdade, você não tem mais como manter as duas vidas. Carlos tentou me acalmar. Mãe, a senhora não acha que é melhor ter o papai de volta do que ficar sozinha? Carlos, você acha que eu prefiro ter um marido mentiroso a ter paz de espírito? Mas vocês podem reconstruir a confiança, podem tentar de novo. Carlos, seu pai me fez acreditar que ele tinha morrido. Como é que eu vou confiar nele de novo? José se aproximou novamente. Maria, eu sei que vai ser difícil, mas se você me der uma chance, eu posso provar que mudei. Como, José? Como você vai provar isso? Sendo o marido que você sempre quis que eu fosse. E quem garante que você não vai inventar outra morte falsa na próxima vez que as coisas ficarem difíceis? Maria, isso não vai acontecer de novo. Não vai porque você não vai ter oportunidade. José ficou confuso. Como assim? Porque você não vai ficar aqui, José. Nem você, nem o Carlos. Os dois ficaram me olhando como se eu tivesse enlouquecido. Mãe, o que a senhora quer dizer? Quero dizer que vocês dois me traíram. Vocês dois mentiram para mim durante anos e agora querem que eu haja como se nada tivesse acontecido. Maria, você não pode me expulsar de casa. Esta casa é nossa. José havia tocado no ponto exato que eu queria chegar. Sorri quando José disse que a casa era nossa. Era exatamente o que eu esperava que ele dissesse. Nossa, José? Nossa, como? Você está morto, lembra? O rosto dele ficou branco. Maria, não seja ridícula. Obviamente que eu posso resolver essa questão legal. Pode? E como vai explicar para a Receita Federal, para o INSS, para todos os órgãos públicos que você fingiu sua morte durante 3 anos? Como vai explicar o dinheiro do seguro de vida fraudulento? Como vai explicar as assinaturas falsas em documentos? José começou a entender onde eu queria chegar. Maria, nós podemos dar um jeito nisso sem envolver as autoridades. Nós? José, não existe mais nós. E quanto às autoridades, quem disse que eu vou envolvê-las? Carlos estava ficando cada vez mais nervoso. Mãe, o que a senhora está planejando? Não estou planejando nada, Carlos. Estou apenas constatando fatos. Legalmente, José morreu há 3 anos. Esta casa passou para mim como herança. Todos os bens que tínhamos em conjunto agora são meus por direito. Maria, isso é chantagem. Chantagem? José, estou apenas usando a situação que você mesmo criou. Você que escolheu morrer para mim. Peguei alguns papéis que estava guardando na gaveta da mesa da sala. Eram documentos que eu havia providenciado durante a semana, depois que descobri a verdade. José, você sabe que tive que fazer a transferência de todos os nossos bens para meu nome quando você morreu, né? Conta bancária, casa, carro, tudo. Como você estava morto, eu virei a única herdeira legal. Maria, claro que eu sei. Mas isso pode ser revertido. Pode? Tem certeza? Porque para reverter, você vai ter que provar que esteve vivo todos esses anos. E aí, você vai ter que explicar onde esteve, como se sustentou, por que não pagou impostos, por que falsificou documentos. José se sentou na poltrona, finalmente entendendo o tamanho do problema que ele mesmo havia criado. E tem mais uma coisa, José. Você lembra do Dr. Rodrigues? Lembro. Por quê? Porque eu fui conversar com ele semana passada. O rosto de José ficou cinza. O que você disse para ele? Disse que tinha descoberto que você estava vivo e que sabia do envolvimento dele na falsificação dos documentos. Maria, você não pode. Eu posso e fiz. Sabe o que ele me disse? Que há 3 anos vive com medo de ser descoberto. Que nunca mais dormiu direito desde que aceitou aquele dinheiro sujo. Carlos tentou se meter na conversa. Mãe, a senhora está exagerando. Não precisa disso tudo. Carlos, eu não estou exagerando. Estou fazendo justiça. Vocês acham que podem mentir para mim durante 3 anos e depois aparecer aqui pedindo para eu perdoar como se nada tivesse acontecido? Mas mãe, somos uma família. Família? Carlos, família não faz isso que vocês fizeram comigo. Família conversa, confia um no outro, se apoia nas dificuldades. Vocês me transformaram em uma estranha na minha própria vida. José se levantou e tentou mais uma vez se aproximar de mim. Maria, vamos resolver isso de outro jeito. Eu voltei para casa. Isso não conta para nada? Você voltou porque não tinha mais escolha. Porque sabia que eu descobri tudo e que sua vidinha em Curitiba estava ameaçada. E se eu te prometer que nunca mais vai acontecer nada parecido? José, suas promessas não valem nada para mim.
Você prometeu me amar e me respeitar no dia do nosso casamento. Prometeu ser fiel na alegria e na tristeza. E veja no que deu. Peguei uma pasta com outros documentos. Sabe o que mais eu descobri essa semana? Que você nunca quitou completamente aquelas dívidas que disse ter. José ficou vermelho. Como assim? Conversei com o Niltinho, seu amigo da época dos jogos. Ele me contou que você ainda deve dinheiro para algumas pessoas. Não muito, mas deve. Maria, isso não tem importância. Tem sim, porque significa que nem a desculpa original era verdadeira. Você não fingiu sua morte para proteger a família. Você fingiu para fugir das responsabilidades e começar uma vida nova. Carlos estava parado ali no meio da sala, percebendo que todos os argumentos que tinha preparado com o pai não estavam funcionando. Mãe, mesmo que tudo isso seja verdade, a senhora vai jogar fora 25 anos de casamento? Carlos, quem jogou fora o casamento foi seu pai, no dia que decidiu fingir que morreu. Eu passei 3 anos enterrando um marido que não existia. José tentou uma última cartada. Maria, e se eu contar para todo mundo que estou vivo? Que você sabia e não falou nada? José, quem vai acreditar em você? Você que falsificou a própria morte? Você que corrompeu um médico? Você que roubou o dinheiro da família? Eu posso provar que você sabia. Pode? Como? Com as mensagens que mandou para o Carlos? Então você vai ter que explicar por que estava mandando mensagens secretas para nosso filho. Vai ter que admitir que ele era cúmplice da sua farsa. Carlos ficou pálido quando percebeu que também estava enrascado na história. Mãe, a senhora não pode me envolver nisso. Eu não estou envolvendo você em nada, Carlos. Você se envolveu sozinho quando decidiu mentir para mim durante 2 anos. Mas eu não sabia que ia dar nisso tudo. Carlos, você é adulto. Sabia exatamente o que estava fazendo quando aceitou o dinheiro do seu pai e fingiu que ele estava morto. José tentou proteger o filho. Maria, o Carlos não tem culpa. Eu que pedi para ele não contar nada. José, Carlos tinha 30 anos quando descobriu que você estava vivo. Idade suficiente para saber o que é certo e errado. Fui até a janela e olhei para a rua. Era uma manhã bonita de sábado. As vizinhas estavam conversando na calçada, as crianças brincavam, a vida seguia normal para todo mundo menos para mim. Vocês querem saber o que eu decidi? Pai e filho ficaram esperando, provavelmente com medo do que ia ouvir. Decidi que não vou denunciar ninguém. Não vou falar para ninguém que José está vivo. Não vou criar escândalo. Os dois suspiraram aliviados. Mas vocês dois vão sair da minha casa agora e nunca mais vão voltar. Mãe, Maria, você não pode... Posso sim. Esta casa é minha. Legalmente, comprovadamente minha. Vocês não têm direito nenhum sobre ela. E onde nós vamos morar? Perguntou Carlos. Carlos, você é um homem adulto com profissão. Pode muito bem alugar um apartamento e tocar sua vida. E eu? Perguntou José. Você volta para sua Cleusa em Curitiba. Ou arruma outro lugar para morar. Não é problema meu. Maria, isso é muito radical. Radical? José, radical foi fingir que morreu e me deixar sofrendo durante 3 anos. Peguei as malas que José havia trazido e entreguei para ele. As suas coisas, que ainda estavam aqui, eu doei para a igreja mês passado. Achei que você não precisaria mais, já que estava morto. José pegou a mala com as mãos tremendo. Maria, você tem certeza de que é isso que quer? Tenho. Pela primeira vez em 3 anos, tenho certeza absoluta de alguma coisa. Carlos tentou argumentar mais uma vez. Mãe, a senhora vai ficar sozinha. Carlos, eu já estava sozinha há 3 anos. A diferença é que agora eu sei disso. Mas e se a senhora precisar de alguma coisa? E se ficar doente? Carlos, eu tenho 62 anos, não 90. Posso muito bem cuidar de mim mesma. E se precisar de ajuda, tenho vizinhos, tenho amigos de verdade. José se dirigiu para a porta, derrotado. Maria, se você mudar de ideia... Não vou mudar, José. Essa decisão é definitiva. Carlos hesitou na porta. Mãe, isso é realmente o fim? Olhei para meu filho, o homem que eu criei, que educei, que amei incondicionalmente durante 32 anos. Carlos, quando você decidir ser honesto comigo de novo, quando decidir que quer ser meu filho e não cúmplice do seu pai, você pode voltar. Mas até lá, não quero te ver aqui. Depois que eles saíram, tranquei a porta e me sentei na poltrona da sala. A casa estava silenciosa, mas não era um silêncio triste, era um silêncio de paz.
Pela primeira vez em 3 anos, eu sabia exatamente onde estava José. Não estava no cemitério, não estava no céu, não estava na minha saudade. Estava vivo, adulto, responsável por suas próprias escolhas e longe de mim. Peguei a aliança que havia jogado na parede e a coloquei em uma caixa. Não era mais símbolo de amor. Era apenas um pedaço de ouro que um dia significou alguma coisa. Naquela tarde, arrumei a casa inteira. Mudei os móveis de lugar. Abri todas as janelas, deixei o sol entrar. Era como se estivesse tirando o cheiro da mentira de todos os cantos. Na semana seguinte, mudei minha conta bancária para uma agência diferente. Troquei todas as fechaduras da casa. Cancelei o plano de telefone que José usava para se comunicar com Carlos. Um mês depois, encontrei Dona Conceição na rua. Ela havia sido minha amiga antes de José morrer, mas eu me afastei de todo mundo durante o luto. Maria, como você está? Fazem meses que não te vejo. Estou bem, Conceição. Muito bem. Nossa, você está com uma cara ótima. Parece mais jovem. Era verdade. Quando me olhava no espelho, via uma mulher diferente. Não era mais a viúva enlutada, sofrida, que carregava um peso nas costas. Era uma mulher livre, dona da própria vida. Conceição, você não gostaria de tomar um café em casa hoje à tarde? Faz tempo que não conversamos direito. Claro, pode ser às 3 horas? Perfeito. Naquela tarde, recebi uma amiga em casa pela primeira vez em 3 anos. Conversamos, rimos, colocamos o assunto em dia. Não falei sobre José, sobre Carlos, sobre nada do que havia acontecido. Falei sobre planos, sobre coisas que queria fazer, lugares que queria conhecer. Depois que Conceição foi embora, me sentei na varanda e olhei para o pôr do sol. Era um pôr do sol bonito, alaranjado, que pintava o céu inteiro. Pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. Era o sorriso de uma mulher que havia recuperado sua dignidade, sua casa, sua paz de espírito. José podia ficar com sua Cleusa, sua vida de mentiras, seus esquemas. Carlos podia ficar com sua culpa, sua cumplicidade, suas desculpas. Eu ficaria com a verdade, com minha liberdade e com a certeza de que nunca mais permitiria que alguém me transformasse em vítima da própria vida. Aos 62 anos, eu estava recomeçando. E dessa vez, recomeçando do jeito certo. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.